Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje vamos falar de mais um tópico da nossa disciplina, tópico 3, onde vamos abordar com mais atenção a legislação brasileira. Então, aqui as referências que eu também coloquei no sistema para vocês, as fontes que nós estamos utilizando, Lei de 88, 2004, e alguns decretos, 2014, uma instrução normativa de 2018, e mais um decreto de 2018. A nossa legislação brasileira continua sempre se atualizando, por isso é sempre importante a gente estar por dentro do que está acontecendo. Todas essas leis também estão aqui no link do site. Primeiro termo, mais simples, o mais básico, o termo mosto. Mosto simples é obtido pelo esmagamento ou prensagem da uva sã, fresca e madura, com a presença ou não de suas partes sólidas. Então, no caso do vinho tinto, necessariamente aqui com a presença aqui da parte sólida, a uva foi feito o recebimento dela, o desengace, retirado do engaço, e aqui você tem a casca, semente e a polpa, para iniciar o processo de fermentação. Já no caso de vinho branco, nós temos a parte de não ter as partes sólidas. Então, aqui é um estilo de prensa muito comum na região de Champagne, na França. Então, coloque-se as uvas aqui nessa parte. Após, um pistão vai pressionar para baixo. E aqui vai escorrer o mosto sem as partes sólidas, só o mosto limpo. Outros tipos de mosto. Mosto concentrado, então já diz o nome, é feita uma desidratação parcial no mosto simples não fermentado, muito comum para corrigir um mosto que está com teor mais baixo de açúcar, então ele é usado como se fosse um corretor de concentração de açúcar. E o mosto sulfitado é um mosto onde é feita a adição de anidrido sulfuroso, conservante, e fica estocado. É um tipo de mosto muito usado para elaborar suco de uva, assim como o mosto cozido, que é outra forma de concentração, só que mais avançado do que o mosto concentrado. Termo vinho, então o vinho é a bebida obtida pela fermentação alcoólica, ou seja, o vinho tem que ter álcool. Então, pela fermentação alcoólica do mosto simples de uva sã, fresca e madura. E o termo vinho ele é exclusivo da bebida fermentada da uva. Então, uma exclusividade da uva com um teor alcoólico mínimo de 7%. Outras frutas que podem ser fermentadas, aqui em São Paulo é muito comum o uso da jabuticaba na fermentação, é fermentado da fruta, então fermentado de jabuticaba ou de outras frutas. Esse tipo de bebida fermentada de outras frutas, ela está prevista em lei, tem uma legislação específica, porém não é vinho, é fermentado de outra fruta. O suco de uva, então é a bebida não fermentada, pode ser feito do mosto simples, do mosto sulfitado, depois ele tem que ser retirado, esse SO2, ou concentrado da uva sã, fresca e madura. Lembrando que quando vocês virem no rótulo a designação integral, é um termo que é privativo só ao suco de uva, onde não houve adição de açúcares e não houve modificação na sua concentração, ou seja, não foi diluído nem concentrado esse suco de uva. Um adendo à questão da palavra fermentação, que a gente vai se acostumar no nosso vocabulário. É um processo bioquímico, ou seja, envolve a parte biológica, o nosso micro-organismo, e transformações químicas, na ausência de oxigênio, aonde se produz energia. Então, é a forma do nosso micro-organismo, no caso da nossa levedura, produzir energia na ausência de oxigênio. Quando há presença de oxigênio, nós chamamos de respiração. Quando há ausência de oxigênio, o termo correto é fermentação. Então, aqui nós temos outra explicação, é o conjunto de reações
nos quais uma molécula orgânica, no caso aqui nós temos a glicose e a frutose, é degradada para o fermento obter energia, para a levedura ter energia, só que é um processo que libera pouca energia, então nós temos muitos subprodutos da fermentação, que no caso aqui do vinho, da Saccharomyces, esse subproduto dessa transformação da glicose e da frutose em energia para o fermento é o etanol e o gás carbônico. Então, todo álcool e todo gás carbônico é um subproduto da fermentação alcoólica. Aqui outros exemplos de outros tipos de fermentações, de outros micro-organismos, então no caso da fabricação de queijos, de iogurtes. Então nós temos outros micro-organismos que também realizam fermentações, ou seja, processos para obter energia, e acabam tendo subprodutos desse processo. Então aqui um exemplo como é um processo pouco energético para o micro-organismo realizar fermentação. No caso de uma respiração, a aerobiose, observe a quantidade de energia que se obtém com uma molécula aqui de glicose, 36 ATPs. E aqui um exemplo, uma molécula de glicose em fermentação, 2 ATPs. Por isso que a quantidade de gás de etanol é alta e gás carbônico é alta. É um processo que resulta em pouca eficiência energética para o micro-organismo. Bom para nós, né, futuros enólogos aqui, que é o vinho que nós vamos produzir, é o subproduto dessa fermentação. O etanol, e no caso do espumante, aqui, o gás carbônico. Então, o tema específico da nossa aula hoje, nós vamos ver como são classificados os vinhos de acordo com a lei brasileira, que é muito similar à lei internacional. Então, vamos abordar aqui nessa aula o termo vinho de mesa, vinho leve, vinho fino, vinho espumante, vinho frisante, vinho gaseificado, vinho licoroso e vinho composto. Serão as classes que nós vamos abordar nessa videoaula de hoje. E nós temos a classificação quanto à cor, que é a mais básica, né? Tinto, rosado, rosé ou clarete e branco. Começando com a primeira classificação, o vinho de mesa. Então, ele é a bebida, o vinho, ou com teor alcoólico de 8,6 a 14, podendo ter até 1 atmosfera de pressão. Então, pode ter um pouquinho de gás, até 1 atmosfera, e é um vinho de 8,6 a 14. Então, esse tipo de vinho não faz exigência da uva que ele é feito. Então, pode ser qualquer uva, ou vitis labrusca, ou vitis vinifera. Como geralmente não é especificada a uva, o termo vinho de mesa é usado para os nossos vinhos de americanas. Então, aqui nós temos uma observação do artigo 27, que fica vedada a correção, no caso a correção aqui é adicionar açúcar para vinhos de híbridas ou uvas americanas com teor alcoólico inferior a 9 e superior a 13. O que isso quer dizer? Se eu for colher uma uva e o álcool potencial dela for inferior a 9, eu não posso aumentar o teor alcoólico dela com a chaptalização, que é a adição de açúcar para a levedura converter esse açúcar em álcool. Há um teor mínimo de concentração de açúcar na uva para ela ser colhida, para poder aumentar o teor alcoólico dela. De igual forma, se eu tiver um vinho de mesa que tem um potencial alcoólico de 13%, eu não posso aumentar para 14, 14,5%. Não posso. A faixa que eu posso aumentar é de 9 até 13. Então aqui já no rótulo, um vinho tinto, pela cor, de mesa. Então de mesa quer dizer o quê? Ele está num teor alcoólico de 8,6 a 14, de uvas americanas, então geralmente é Isabel e Bordeaux,
e aqui o termo suave, que no caso ele tem de 20 a 60 gramas de açúcar por litro. Teor alcoólico, 10,5, pode ter sido natural da própria uva ou parte dele ser chaptalizado. E o volume de 750 ml. Vinho leve é uma categoria de vinho que é muito difícil encontrar no Brasil, mas uma categoria de vinho de teor alcoólico de 7 a 8,5 no volume, obtido exclusivamente da fermentação alcoólica. Então seria um vinho com teor alcoólico mais baixo. É mais difícil encontrar nessa categoria de vinho. E o vinho fino, ele tem mesmo teor alcoólico do vinho de mesa, porém ele vai ter a exigência do uso só de uvas de origem europeia, só vitis vinifera. Então seria a mesma coisa do vinho de mesa, porém com a exigência da uva de origem europeia. E aqui nós temos a questão da correção de açúcar desse mosto. Não pode corrigir se o álcool potencial for inferior a 10 e superior a 13. E uma atualização na legislação, algo recente mesmo, é de 2018, que é o termo vinho nobre. Então, vinho nobre, ele é um vinho feito das variedades de origem europeia que apresenta um teor alcoólico superior a 14. Então, de 14,1 a 16, ele é enquadrado como vinho nobre. Essa foi uma demanda muito pleiteada para os vinhos aqui de São Paulo e Minas Gerais, onde são feitas a colheita de inverno, e os vinhos Bar de São Francisco também, onde eles obtinham naturalmente um teor alcoólico mais alto e não se enquadravam em legislação, tinham que ser classificados como os vinhos licorosos. Então faltava uma classificação para esses vinhos de teor alcoólico mais alto, de 14,1 a 16. E nessa categoria de vinho é vedada qualquer correção de açúcar. Eu não posso pegar um vinho e transformar ele em um vinho nobre de forma artificial, colocar açúcar para virar mais alto. Tem que ser, o teor alcoólico tem que ser natural. O termo vinho nobre já nos passa automático, como se fosse automaticamente uma qualidade superior, mas não levem isso ao pé da letra. Teor alcoólico não é necessariamente um vinho superior ao outro. Tem vários vinhos super chiques, caros, excelentes, com teor alcoólico inferior a 14. Então aqui um exemplo já dessa atualização de rótulo. Nós temos aqui um vinho da empresa Miolo, da linha Reserva, da uva Tempranillo, safra 2018, e aqui o termo vinho nobre, tinto, seco. Região de produção, Campanha Gaúcha, e aqui o teor alcoólico, que classifica ele como nobre, 14,5. Agora aqui a classificação quanto ao teor de açúcar, que ela é a mesma para vinho de mesa, para vinho fino, para vinho leve e para vinho frisante. Então nós vamos usar o termo seco. Todos os vinhos dessas categorias que contiverem até 4 gramas por litro de glicose. Então até isso ele é vinho seco. Se deixou essa margem de até 4 gramas, porque pode sobrar um pouco de açúcar no final de fermentação. Alguns açúcares não conseguem ser fermentados e fica um residual. Então até 4 gramas é o nosso vinho seco. Segunda categoria, demi-sec ou meio seco. São muito populares os vinhos do Chile e Argentina que vêm com o termo reservado, essa categoria de açúcar, que são vinhos que obtêm de 4 a até 25 gramas de açúcar por litro. Realmente, sente uma percepção de doçor.
praticamente todos os vinhos nessa categoria são adoçados. Você faz uma correção, você adiciona açúcar após a fermentação alcoólica para ficar nesse levemente doce. E aqui nós temos já a terceira categoria, suave ou doce, que são os que contêm de 25 gramas por litro até 80. Quando a gente lida com produtos de valor agregado mais baixo, geralmente também é adicionado. Porém, existem vinhos doces naturais, com uvas sobremaduras. E aí esse teor mais alto de açúcar, vindo de forma natural, produz vinhos de valor agregado bem alto. Tá? Então nós vamos ter vinhos suaves mais em conta, quando é adicionado açúcar, e nós vamos ter vinhos suaves bem caros, quando o açúcar é natural da própria uva. E o termo vinho espumante, então já atualizando aqui a nossa cabeça, é obrigatório todo o gás carbônico que nós sentimos no vinho espumante vir da fermentação alcoólica. O que o homem faz, o enólogo faz, é reter esse gás carbônico da fermentação. E aqui está o recipiente fechado. Existe uma pressão mínima para ser vinho espumante, ela equivale aqui a 4 atmosferas. E existe um teor alcoólico também da faixa do espumante, de 10 a 13%. Como reter esse gás carbônico? Existem duas formas previstas em lei. A tradicional ou método champenoise, onde nas duas você faz primeiramente um vinho e ele fica estocado. Porém, a segunda forma, que seria a segunda fermentação desse vinho, para nessa segunda fermentação reter o gás carbônico, você vai ter a diferença no recipiente que vai suportar a pressão. No caso do método tradicional ou champenoise, a segunda fermentação alcoólica do vinho, ela é realizada em garrafas. Então, a própria garrafa do espumante vai reter o gás carbônico. Vai ficar ali, aumenta um pouquinho o teor alcoólico e segura o gás carbônico. É o chamado método tradicional ou método champenoise. Uma segunda forma é o método Charmat, onde também o gás é natural, porém essa segunda fermentação para reter o gás carbônico do vinho, ela ocorre em grandes recipientes. São tanques de pressão, como se fosse uma garrafa gigante, mas o objetivo é reter o gás carbônico da fermentação. Nas ambos o gás é natural. Geralmente, quando elaborado pelo método tradicional ou champenoise, ele tem valor agregado mais alto do que pelo método Charmat. Geralmente, mas em ambos os casos, o gás é da fermentação. Como isso aparece no rótulo, então aqui, vinho branco espumante, Nature, que é a classificação de açúcar, já vou explicar para vocês a classificação de açúcar de espumante, que é um pouco diferente para vinho, e aqui o método que ele foi elaborado, método tradicional. Então, o gás carbônico ele foi retido fermentando o vinho na garrafa. A garrafa suportou o gás carbônico da fermentação. E aqui um outro exemplo, um espumante da Aurora, de novo, vinho, branco a cor, o tipo espumante, natural, brut, outra classificação aqui de açúcar. Método que ele foi feito, nós vemos aqui método Charmat. Já foi retido gás em grandes recipientes. E nós temos uma variação de produção de espumante, que chama-se Moscatel. Ela é uma inspiração do que era feito na Itália, que usava o termo Asti, devido à região que era feita, a região de Asti. E também o gás carbônico é proveniente da fermentação, porém é feita uma fermentação só. Então esse mosto simples, de uva, ele é fermentado em um recipiente pressurizado,
e por um certo período o gás carbônico ele é eliminado. E chega um certo período e é selado esse tanque, é fechado o recipiente. E quando o teor alcoólico chega em torno de 7 a 7,5, se interrompe a fermentação, onde você tem o açúcar natural da própria uva e ainda o gás carbônico. É uma forma de você ter um espumante com o gás carbônico natural da própria uva e o açúcar natural. A questão de elaboração de espumante, eu acho que eu vou abordar numa aula mais específica. Essa aula hoje é mais para nós entendermos os termos da legislação, mas depois a gente pode abordar numa nova aula como que é o processo de elaboração de vinho espumante e as suas particularidades. Aqui a classificação quanto ao teor de açúcar, no caso do vinho espumante. Como nós vimos ali, tinha o termo nature. Nature é um espumante com até 3 gramas de açúcar por litro. É o açúcar que nós dizemos é residual, quase nada de açúcar. Após nós temos o extra brut, que é de 3 a 8 gramas. O brut, de 8 a 15 gramas. Um termo que pouco se vê no Brasil, que é sec ou seco, que é de 15 até 20 gramas. Após um que já nós encontramos com mais frequência, que é o demi-sec, meio seco ou meio doce, que é de 20 a 60 gramas. E o doce, que é superior a 60 gramas de açúcar por litro. Então nós temos aqui a classificação de espumante, tem mais variações do que de vinho. Lembrando que esse açúcar aqui ele é adicionado no final do processo. O único que não tem adição é o nature. Mantém aqui sal residual de 3 gramas. Outra classe, perdão, o vinho frisante. O vinho frisante tem um teor alcoólico de 7 a 14 e a grande diferença para o vinho espumante está na pressão do frisante, que é de 1,1 a 2 atmosferas de pressão. Então nós vimos antes que o vinho espumante ele tem no mínimo 4 atmosferas de pressão. Então o vinho frisante tem de 2 a 3 vezes menos pressão do que o vinho espumante. E esse gás, no caso do frisante, pode ser gaseificado, ou seja, eu posso injetar gás carbônico de forma externa no meu recipiente e gaseificar ele. Não há necessidade do gás carbônico ser da fermentação. Esse é um dos motivos até de ser um produto com menos valor, ele é mais em conta do que o vinho espumante. Aqui um exemplo de um vinho frisante muito popular no Brasil, é o Lambrusco, de origem italiana. Então, vinho frisante, branco, aqui amabile e doce. Lembrando que todo vinho importado, ele vem com esse rótulo da sua origem, porém no contrarótulo ele tem que ter em português a adaptação dele para a legislação brasileira. E um outro termo, vinho gaseificado. Então esse aqui já é de forma obrigatória, né? A incorporação do gás carbônico foi adicionado, foi incorporado, não é natural. Teor alcoólico de 7 a 14 e ele tem uma pressão maior, de 2,1 a 3,9 atmosferas. Tem uma legislação diferente o vinho gaseificado, então eu vou chamar de seco. Até 20 gramas de açúcar por litro eu chamo de seco. O meio seco é de 20 a 60 e o doce superior a 60. E esse já está aparecendo mais no mercado. São alguns modelos de vinho em lata. Então aqui é um vinho em lata brasileiro. Então vinho branco, gaseificado, seco. Pode ter até 20 gramas de açúcar por litro. Aqui é o termo OVNI, é uma abreviatura que seria objeto vinífera não identificado. Um marketing bacana que essa empresa fez aqui para vinho lá. O outro vinho licoroso,
Então, nós temos o vinho licoroso um teor alcoólico mais alto, de 14 a 18, e no vinho licoroso a gente tem algumas permissões de adições pela legislação. Pode-se adicionar álcool etílico, ou seja, não há necessidade de todo esse teor alcoólico ser de fermentação, eu posso adicionar o teor alcoólico, assim como é feito o vinho do Porto, que é adicionado álcool externo. Posso adicionar mosto concentrado para dar o doçor do vinho licoroso. Caramelo, mistela simples, é suco de uva com álcool alcoolizado, com adição de álcool. O próprio açúcar ou caramelo de uva. Classificação dos vinhos licorosos. Ele vai se chamar seco se contiver até 20 gramas de glicose por litro e doce se contiver uma concentração superior a 20 gramas de glicose por litro. Um exemplo de rótulo. Esse aqui é um vinho licoroso da Casa Perini. Então, vinho branco, licoroso, doce. Teor alcoólico 16,5. E uma outra classe dos vinhos compostos. Você já vê o nome, é composto por mais ingredientes. Também tem o teor alcoólico mais alto. E ele é famoso por adicionar ao vinho, além do álcool etílico, adicionar concentrados de plantas amargas ou aromáticas, especialmente chamado aqui no Brasil de vermute ou bitter. E tem que ter no mínimo 70% de vinho, o restante ali, os outros compostos. Ele é classificado como seco ou dry, até 40 gramas de açúcar por litro, meio seco de 40 a 80 e doces se contiver uma concentração superior a 80. O mais conhecido no Brasil é o Martini, então o Vermute Martini, ele é um vinho composto. Talvez seja o rótulo mais conhecido dessa categoria de vinho. E aqui outros termos que estão previstos em lei e a gente observa também na rotulagem dos vinhos, a questão, a uva que é feita esse vinho, se é varietal ou assemblagem, lembrando que não é indicativo de qualidade ser de uma uva só e também não é indicativo de qualidade de ser mesclado com outras uvas. A gente tem que desconstruir talvez essa ideia que vocês possam ter. Porém, para aparecer o nome da uva, exclusiva no rótulo, de uma variedade só, esse vinho tem que ser composto por no mínimo 75% dessa variedade. Então, quando vocês veem o rótulo escrito Cabernet Sauvignon, no mínimo 75% desse vinho foi feito com essa uva. Não é obrigatório 100% do vinho ser feito com a uva. Ou seja, eu posso ter 75% de Cabernet Sauvignon, 25% de Merlot e só aparecer no rótulo Cabernet Sauvignon, porque eu tenho no mínimo 75% dessa variedade. E quando o vinho for elaborado com mais de uma uva diferente, podem ser citados no rótulo os nomes dessas variedades, em ordem decrescente de concentração, ou seja, sempre o nome da uva que vem na esquerda tem mais concentração do que vem na direita. Então, aqui um exemplo de uma apresentação. Nome do produtor, Alma Única. Uva, Malbec. Então, no mínimo, 75% desse vinho foi feito com a uva Malbec. A safra e a classe. Vinho, tinto, fino, seco. Teor alcoólico, região de produção e o volume. Outro vinho, para a gente entender um pouco dessa questão de uva, o lote 43, a marca comercial da vinícola Miolo. E aqui nós temos duas uvas, Merlot e Cabernet Sauvignon. Então, por lei, esse vinho tem mais concentração de Merlot, que é o que aparece na esquerda, do que de Cabernet Sauvignon. É uma denominação de origem, uma DO, teor alcoólico e volume.
Outro exemplo, aqui de um outro produtor, Dom Laurindo, 3 uvas. Ele é composto por Taná, Merlot e Cabernet Sauvignon. Então, aqui nós temos uma assemblagem de 3 variedades e em concentração, o que mais tem é Taná, depois Merlot, depois Cabernet Sauvignon. Classificação é um vinho, tinto, seco, fino. Isso aqui são termos já que todo vinho tem que ter a classe dele. Classificação: teor alcoólico, volume e região de produção. E a questão agora a gente está vendo quanto à safra. Então, a permitida indicação da safra é o que nós vemos com mais comumente, especialmente em vinhos tranquilos. Porém, não há necessidade de toda a uva ser da mesma safra. Se eu tiver ao menos 85% da uva da safra que está, por exemplo, da safra 2005, eu já posso colocar 2005 no rótulo. Se eu tiver menos de 85, ou seja, se esse vinho for composto com parte da uva sendo da safra, vamos imaginar agora, parte dele foi safra 2020, parte dele safra 2019, e eu mesclei os dois. Eu não posso fazer a indicação da safra. De forma geral, nós vemos em vinho sem gás carbônico, o vinho tranquilo, branco, tinto, sempre safrado, e nós vemos o vinho espumante, geralmente misturas de safras diferentes. É mais difícil encontrar um espumante com safra. Classificação de açúcar. Recapitulando aqui para os vinhos de mesa, frisante, finos. Seco, até 4 gramas de açúcar, que é o nosso açúcar não fermentescível, residual. Demi-sec, de 4 a 25. Suave ou doce, de 25 a 80. Espumantes, recapitulando, Nature, até 3 gramas. Extra Brut, de 3,1 a 8. Brut, de 8,1 a 15. Sec ou seco, de 15,1 a 20. Demi-sec, meio doce ou meio seco, de 20,1 a 60. E doce, superior a 60. E aqui uma outra categoria que não está descrita como vinho, porque é um fermentado de uvas desalcoolizado que nós vamos começar a ver com mais frequência no mercado. O que é isso? É como se for, na verdade, você produz o vinho, elabora o vinho e depois você desalcooliza esse vinho. Retira o álcool de uma bebida fermentada. Porém, não se usa o termo vinho sem álcool, porque entende-se que para falar vinho tem que ter o teor alcoólico. Então, quando vocês verem o termo vinho sem álcool, o termo legal é fermentado de uvas desalcoolizadas. Para não usar o termo vinho, que entende-se que o vinho ele necessariamente tem o álcool. Mas na prática foi produzido um vinho e retirado o álcool desse vinho por processo tecnológico. Esses produtos desalcoolizados também podem levar a categoria branco, rosé ou tinto. E aqui vem a questão, fica vedado o uso da expressão vinho sem álcool ou vinho desalcoolizado. O termo legal é fermentado de uvas desalcoolizadas. E aqui um grande produtor mundial, uma vinícola portuguesa, José Maria da Fonseca, que está trazendo para o Brasil essa linha de fermentados de uva desalcoolizadas, chamada Original. Uma coisa que a gente comentou no início dessa videoaula foi essa questão correção de açúcar no mosto. Então, isso é previsto por lei. O nome dessa técnica é chaptalização. Leva esse termo em homenagem ao inventor, foi um francês de sobrenome Chaptal. Então, esse francês pulou lá na região de Bordeaux. Ele percebeu que o açúcar adicionado ao mosto, ele também era convertido em álcool pela levedura, pelo fermento. Então, isso foi dado uma normativa para você não colocar muito açúcar e todo o teor alcoólico ser apenas do álcool adicionado. Até para evitar de colher uma uva verde com pouco açúcar e acabar corrigindo todo
todo o teor alcoólico com açúcar de fora. Então, a lei brasileira permite um máximo de 3% de álcool, desde que você respeite um mínimo de teor alcoólico natural. Então, no caso de vinho de mesa e de americanas ou de híbridas, ele tem que ter no mínimo 9% de álcool potencial no mosto para você corrigir. Você não pode ter um álcool potencial de 5, 6 e tentar corrigir. Não, tem que ter no mínimo 9%. Então, de 9%, você pode levar ele para 10, 11 ou 12, até 3%. No caso do vinho fino, ele tem que ter um mínimo de álcool potencial de 10%, que você pode levar com adição 3% até 13% com adição de açúcar. Aqui o que eu comentei agora, nas bedeiras europeias, não pode ser inferior a 10 e nem superior a 13. E americanas não pode ser inferior a 9, nem superior a 13. Última atualização normativa de rótulo, foi atualizado os termos reserva, reservado e gran reserva na rotulação, que não havia essa normativa no Brasil. Então foi dado o nome aos bois. Então o termo reservado hoje por lei é o vinho jovem, pronto para consumo, com graduação mínima de 10%. Nenhuma exigência de envelhecimento em nenhum tipo de recipiente. Jovem, pronto para consumo. E é facultativo esse termo, não é obrigatório colocar o termo. Então, só para lembrar. O termo reserva, pela legislação brasileira, teor alcoólico mínimo de 11%, um envelhecimento mínimo de 12 meses, porém é facultativo utilizar barris de carvalho. Para tinto. Para branco, aqui embaixo, o envelhecimento de 6 meses e também é facultado o uso de barril. E o termo gran reserva, mínimo de 11% de teor alcoólico e o período mínimo de envelhecimento de 18 meses. E aqui é obrigatória a utilização de barril de carvalho por no máximo 600 litros de volume por no mínimo 6 meses, no caso do vinho tinto. No caso do vinho branco ou rosado, o envelhecimento mínimo é de 12 meses. E aqui a parte da madeira por no mínimo 3 meses. E aí vem a questão da rotulagem. A gente viu a legislação, viu as classes, teor de açúcar, varietal, assemblagem, e isso é obrigatório no rótulo. Então nós temos aqui marca, obrigatório, variedade da uva, opcional, ano da safra, opcional, denominação do produto, a classe do produto, obrigatório, nome da região produtora, opcional, graduação alcoólica, obrigatório, e a quantidade do volume, obrigatório. Então, essas são as informações da parte frontal do rótulo. No contrarótulo, nós também temos alguns termos obrigatórios: razão social, registro do produto, responsável técnico, composição, o termo indústria brasileira, o lote, a frase de advertência, a validade, que é indeterminada, esse termo que se coloca, e a questão de alergênicos, não contém glúten. E quem regula, quem é o responsável por essa questão de tanto de registro como fiscalização é o Ministério da Agricultura. Então, eu só coloquei aqui, tem 8 passos, para vocês entenderem. Se vocês decidirem montar uma vinícola hoje, quero montar uma vinícola hoje, o que eu tenho que fazer? Então, aqui está um pouco do passo a passo. A primeira coisa, vocês decidem montar uma vinícola, vocês vão entrar lá no site do mapa e preencher um formulário online no CIPEAGRO. Vocês precisam abrir um CNPJ e ter um comprovante de inscrição estadual. A parte do contrato social da empresa que vocês vão formar. A parte da prefeitura, o alvará de funcionamento da prefeitura, tem que estar anexado ao processo. Geralmente a prefeitura pede a questão da BITS,
e também do sistema de prevenção contra incêndio. Vocês precisam ter um responsável técnico, no caso serão vocês, a ART ou AFT, anotação de responsabilidade técnica, e o mapa pede o projeto da sua vinícola e um memorial descritivo, que é tudo que tem na sua vinícola. Bombas, mangueiras, tanques, recipientes e o manual de boas práticas de fabricação. Após, você tem que emitir também junto um laudo da análise da água a ser utilizado. E nessa parte aqui, a parte ambiental, vem um pouco da fiscalização estadual, que é o laudo do meio ambiente. Aqui em São Paulo é a CETESB, então vocês precisam ter uma licença ambiental. Então tem que ter a parte tanto municipal, que é a questão do alvará, dos bombeiros, a parte estadual, que é a parte da CETESB aqui em São Paulo, que é a questão ambiental, e o mapa, vocês vão pegar toda essa parte municipal, estadual e mandar para eles, né, no projeto, memorial descritivo, o manual de boas práticas de fabricação, o laudo da parte ambiental, e vai vir um fiscal emitir o registro do estabelecimento para vocês. Então não é algo assim tão simples, tem toda uma série de procedimentos. Esse registro costuma durar 10 anos, é o tempo limite dele, então você tem que renovar o registro. Gente, essa era a aula de hoje, é um tema um pouquinho mais chato, fala de legislação, normas. Eu acabei colocando todo esse material no Moodle para vocês lerem com calma, com atenção. E obrigado pela atenção, por terem escutado até agora essa aula. E sempre lembro, boa vida, mas melhor é o vinho. Um abraço e até a próxima videoaula.